Olá, boa tarde. Começa agora o programa Trabalhador em Foco, aqui diretamente da Rede Petrópolis de Televisão, canal 10 via Tech Cable. Lembrando que esse programa é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, que é composto por 14 sindicatos de bandeiras diferentes. Sendo assim, no programa de hoje a gente vai falar de um assunto que tem tudo a ver com os sindicatos, com os trabalhadores. A gente vai falar sobre a greve dos caminhoneiros e vai entender um pouco da repercussão de greves na história e dessa que está acontecendo agora. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. Estamos de volta e vamos dar início a esse bate-papo. Hoje quem conversa com a gente é o professor Roberto Schiffler, que é historiador e também cientista social. Eu ia acertar. E hoje a gente vai falar sobre greve. Queria que a gente começasse utilizando o teu conhecimento histórico para poder pontuar algumas questões a respeito de greve. Básico, o que é uma greve? Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Deixar um abraço para o pessoal do Movimento Sindical de Petrópolis. E para a gente começar, a greve ela é uma ferramenta da sociedade em que, quando ela se organiza em movimento social, as pessoas conseguem atingir algum objetivo, reivindicar, paralisar no formato de greve e conseguir atingir algum objetivo. Maravilha. Quando a gente pensa em greves, a gente está falando sempre de trabalhadores contra a patronal? De uma maneira geral, quando a gente conhece as características do mundo moderno, né, a gente vai estar falando dos trabalhadores querendo, reivindicando, né, melhoria nos seus trabalhos, consequentemente, melhoria na sua condição de vida contra aqueles que oferecem o emprego. Contra não vou tratar essa palavra contra, mas... não é uma palavra muito boa. Que vão estar contestando aqueles que oferecem as condições de trabalho. E na questão não é só contra o patronal, porque envolve coisas de Estado, de etc., governo. de governo, que vai ser onde a greve vai exercer sua função mesmo. Maravilha. Se a gente fosse fazer um panorama sobre as principais greves mundiais, ou então a primeira delas que é lembrada, queria que você desse um norte histórico para a gente entender que o que está acontecendo agora vem de muito tempo na história recente do Brasil e do mundo. Sim, por exemplo, a gente pode tratar, enquanto a gente tem uma característica de mundo atual, né, de quando o mundo ele entra na era moderna, a gente pode lembrar dos primeiros movimentos do ludismo e também do cartismo, que eram grupos de trabalhadores já no período de pós-revolução industrial. Então a gente está falando aí de algo de entre 400, 300 e poucos anos atrás, em que essas pessoas que passaram a trabalhar com objetos, máquinas, etc., acabavam em muitas circunstâncias, como foi uma característica do ludismo, quebrando as próprias máquinas dos trabalhos e reivindicando, né, nesse sentido, melhorias nas suas condições de trabalho. A gente também pode lembrar da questão do Brasil, que Sim. Ano passado a gente lembrou dos 100 anos da primeira grande greve geral, certo, que a gente isso viu. mesmo. O momento em que o Brasil... E nós comemoramos aqui. Que bom, né? O momento em que o Brasil ele iniciava uma característica de desenvolvimento para a industrialização e etc. O Brasil, teoricamente, ele entra nessa concepção de mundo moderno 200 e tantos anos depois que o segmento da Europa entraram, por exemplo. Certo, então a gente está falando que o Brasil teve a primeira grande greve geral 100 anos atrás. A gente, de fato, comemorou aqui no programa Trabalhador em Foco, porque a gente entende que essa primeira greve, todas as outras e quase todas as outras trouxeram benefícios diretos para os nossos trabalhadores. E aí vem uma questão prática. Petrópolis foi, durante muito tempo, uma cidade referência no que diz respeito à aquisição de direitos para os trabalhadores via greve. É isso mesmo? Sim, por exemplo, no caso de 17... Petrópolis foi uma das referências, junto com outros centros urbanos, como São Paulo, Rio de Janeiro, em que conseguiu mobilizar
muitos trabalhadores. E o que queriam esses trabalhadores? De novo, eles queriam melhorias nas suas condições de emprego para, consequentemente, transpor isso para a qualidade de vida também. Então, Petrópolis foi referência não só em 17, Petrópolis foi referência nesse sentido, levando em consideração que, se foi assim, tinha um grande movimento operário organizado aqui na cidade, na primeira metade do século XX, isso aí também traz algumas consequências na segunda metade do século XX. Maravilha. Uma questão importante que eu dei uma estudada há pouco tempo atrás e que eu acho que vale a pena a gente levar em consideração é que as greves, elas existiam as greves gerais, ou seja, todo mundo vai parar porque é uma pauta coletiva, mas em muitos momentos, pautas específicas, por exemplo, das costureiras ou dos trabalhadores da área têxteis, eles eram aprovados, eram entendidos e percebidos por outros segmentos que aglomeravam nessa greve. Em Petrópolis gerava uma solidariedade. Isso é fato aqui em Petrópolis? Sim, por exemplo, a gente vê que uma greve ela é uma característica de uma categoria. A greve geral vai ser quando as categorias entrarem em uma concordância, as centrais, por exemplo, também entrarem em uma concordância, e a gente vai diagnosticar esse grau de solidariedade no meio desse processo. Muitas das greves que a gente observa, inclusive é o caso do que a gente está vendo hoje, e que a gente vai falar um pouquinho mais depois, alguns outros setores da sociedade brasileira, com pessoas que trabalham com petróleo, em portos, etc., já estão se colocando à disposição de também entrar em greve em solidariedade aos caminhoneiros que, nesse momento, estão paralisando as rodovias do Brasil. Então, na verdade, Petrópolis, é estranho a gente pensar, que a gente fala que Petropolitano é meio acomodado, pensar que até outro dia desses nós éramos uma cidade polo e referência no que diz respeito à luta pelo trabalhador. A gente está falando de 100 anos, mas assim, na minha vida, na tua vida, na vida de todo mundo que está em casa, 100 anos atrás pode ser um tempo muito distante. Sim. Mas para o desenvolvimento do processo histórico, dos acontecimentos das coisas, 100 anos é muito pouco tempo. Então, de fato, até pouco tempo atrás a gente tinha essa característica e perdemos. Na verdade, eu acho que não era exatamente uma característica, era uma identidade de uma cidade trabalhadora. Porque se a gente for olhar, hoje a gente tem essa alcunha, né, de cidade imperial. Mas espera aí, a gente é uma cidade composta por trabalhadores. Sim, né? Essencialmente. Então, a gente pode falar, não, Petrópolis é cidade imperial, mas a identidade construída dos cidadãos e das cidadãs petropolitanas é uma identidade de povo trabalhador. É que a identidade de povo trabalhador, de forma geral, não rende dinheiro. Não. E aí, como não rende dinheiro, a ideia de cidade imperial, ela é mais vistosa. E como quem propaga esse título são os empresários e os que detêm mais poder, vamos continuar falando que a gente só é cidade imperial. É interessante do ponto de vista econômico, né? Sim, esse retorno. Mas lembrando, a cidade ela é composta majoritariamente por trabalhadores. Não só Petrópolis, a cidade do Brasil como um todo, mais dos 5 mil municípios que a gente tem no Brasil. Quando a gente fala da importância de um sindicato se solidarizar com a causa do outro e aí sim estabelecer greves mais robustas, isso é importante em todas as esferas. Sim, em todas as esferas, em todas as situações. E nesse caso de greve, por exemplo, a gente está vendo no atual momento, né, como que o trabalhador ele tem em suas mãos um poder de paralisar, porque é o trabalhador que desenvolve, que cria as coisas, as propriedades na nossa sociedade, e sendo assim ele pode desenvolver uma consciência e se solidarizar com uma outra pessoa de outra categoria a respeito de uma intenção que ele tem, nesse caso, melhoria na condição de emprego ou então uma melhoria na condição de vida, que é o que está sendo reivindicado de uma maneira geral. Às vezes a pessoa que é trabalhadora, que não é caminhoneira, ela também tem que entender que esse tipo de situação que a gente está observando agora vai atingir ela em algum momento, seja na elevação do preço de alimentos, enfim. Então, dessa conscientização, a gente pode partir para o entendimento de uma solidariedade que pode ser desenvolvida. Maravilha. Entendemos, então, que historicamente as greves fazem a diferença. Entendemos que o Brasil, há mais de 100 anos, vem trabalhando e pensando nas greves como uma mola propulsora para conseguir direitos para os trabalhadores e que Petrópolis era um polo muito importante na luta pelo trabalhador.
Ok, a gente vai fazer um breve intervalo. Vamos voltar no próximo bloco para conseguir entender o que está acontecendo de verdade com essa questão da greve dos caminhoneiros e de que forma que todos nós temos que observar essa situação. Não apenas com um umbigo, mas com uma coisa que é muito maior, que é a solidariedade em todos nós trabalhadores. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. Se a nossa aposentadoria já estava em risco no governo Dilma, Temer assume o cargo com a promessa de acelerar a retirada de direitos e aprovar uma contrarreforma da Previdência até o final do ano. Através de reportagens e propagandas, tentam convencer a nós, trabalhadores, de que a Previdência dá prejuízo e que, por isso, a reforma seria um mal necessário. Isso tudo não passa de mentira. Mais da metade desse suposto rombo é causado pelo próprio governo, com renúncias de contribuições previdenciárias que deixaram de ser cobradas de empresas. Além disso, para chegar nesse rombo, o governo finge que todos os benefícios da Previdência deveriam ser pagos com as contribuições dos trabalhadores e das empresas. Na verdade, a Previdência faz parte do sistema de seguridade, junto com a saúde e a assistência social. Esse sistema tem um modelo de financiamento tripartite, previsto pela Constituição Federal. Além das contribuições de trabalhadores e empresários, há também impostos e receitas que deveriam ser repassadas pelo Estado. Quando a conta é feita como manda a Constituição, a Seguridade Social arrecada mais do que o necessário, com sobra. Mas a maior parte dessas receitas é historicamente desviada para outras áreas. Mecanismos como a desvinculação de receitas da União são usados para tirar dinheiro de áreas sociais e favorecer empresários e banqueiros com o pagamento da dívida pública. O governo maquia os dados para encobrir a retirada de direitos. O objetivo por trás da mentira do rombo é liberar mais recursos para o pagamento da dívida pública e ainda abrir o mercado lucrativo para os empresários da Previdência Complementar. Empresários, políticos e a mídia comercial estão juntos para tentar jogar a conta da crise nas nossas costas. Mas nós, trabalhadores, somos a maioria da população. Estamos nas escolas, nos hospitais, nas fábricas e juntos podemos impedir qualquer tentativa de retrocesso. O caminho para barrar o desmonte da Previdência é a construção de uma grande greve geral. Ajude a espalhar essa ideia e junte-se à luta em defesa de direitos. Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco e vamos dar continuidade a esse bate-papo sobre greve. Vamos agora falar de agora. O que é essa greve dos caminhoneiros? Conta para mim. Na realidade, é necessário que a gente entenda algumas situações para compreender o que está acontecendo nesse momento do Brasil, né? Primeiro que tudo isso inicia com uma política de ajuste de preço que a Petrobras passou a implementar, fruto de uma orientação desse atual governo, que através de medidas bastante duvidosas tomou o poder de uma maneira em que a gente compreende como um golpe, né? Um golpe parlamentar, um golpe civil parlamentar na sociedade brasileira, ou seja, um governo que não foi eleito pela sociedade, né? Em que hoje atribui medidas de reajuste ao combustível de acordo com o preço do petróleo no mercado internacional. Anteriormente, o governo segurava, através da Petrobras, o preço de ajuste do combustível. Isso significava que dava para ter uma estabilidade melhor, tanto para a vida do brasileiro, como dos trabalhadores, como os caminhoneiros, que necessitam desse tipo de urgência para sobreviver. É por conta desse novo formato de regularização, de aumento do combustível, que cada vez que eu vou abastecer o meu carro e cada vez que o trabalhador vai abastecer o carro, vê o preço enlouquecido. Sim. Agora imagina isso na nossa vida, né? Então, automóvel e quer parar no posto. Agora você imagina o caminhoneiro, que além dele ter o caminhão, ele é um trabalhador, ele utiliza daquilo como uma ferramenta de trabalho. Como é que ele vai sair de um lugar num dia para estar no outro lugar outro dia, se ele não vai ter certeza quanto que ele vai poder cobrar o frete do combustível
para levar em algum lugar, ou então o frete de alguma outra mercadoria, porque ele necessita daquele combustível, e a maioria dos casos é do diesel, né, para ele conseguir chegar. Como é que ele vai fazer essa programação? Por isso que uma das pautas da categoria, do pessoal que está fazendo a greve, é também criar uma regulação nessa questão da tarifa. Como que a gente não pode compreender que vai toda hora ficar tendo esse reajuste, às vezes mais de um ajuste durante o dia, que é claro que isso vai fazer uma interferência no que o caminhoneiro ele vai cobrar para chegar em outro lugar. Às vezes ele cobra um valor num dia, só que no outro dia já perdeu em cima daquilo que ele cobrou anteriormente. A gente estava acostumado com o aumento do combustível dessa forma lá em 1990 e pouquinho, antes da implementação do real. Sim. E eu me lembro muito bem porque meu pai era dono de posto de gasolina. Então, essa é uma coisa que está na minha memória de infância. E eu me lembro que, às vezes, o preço da gasolina mudava 2, 3 vezes por dia mesmo, né? Então, eu imagino que, assim, é um retrocesso de fato, porque a gente conseguiu criar uma estabilidade durante muito tempo, por muito trabalho, com muito suor, e agora você está, de novo, batendo uma pauta que é aí de... sei lá quantos anos, 20 e tantos, 30, quase 30 anos atrás. Voltar 20 anos em 2. Voltar 20 anos em 2 é o que a gente está discutindo nas mídias sociais. Na questão, ocorre que isso faz parte de uma característica de política de governo que tende a olhar como mais efetiva questões que você abre para o mercado algumas decisões. Na realidade, na prática, o governo ele faz uma orientação à Petrobras a partir de quando ela ajusta o preço do combustível de maneira diária, ela está dando uma sinalização para o mercado que aqui dentro tem consumo de combustível e que outros interesses com isso também estão envolvidos, como a própria privatização de várias das nossas empresas nacionais. O caso do que querem fazer com a Eletrobras, o que querem fazer com a Embraer e, obviamente, tendo em vista o tamanho da Petrobras, é óbvio que ela é um ótimo presente a ser dado para quem quer comprar. Ainda mais essas empresas que estão sendo oferecidas por um preço muito abaixo do que elas realmente valem. Então, para entender, é uma coisa que parece somente simples, né? Não, é o preço do combustível que está alto, está aqui. Não, é uma complexidade de situações que faz a gente ver o cenário que a gente está vendo agora. Quem está articulando, de fato, essa greve que hoje é quase nacional? Essa greve, pelo que eu acompanhei, o início dela ela se deu através de trabalhadores autônomos, caminhoneiros autônomos que se organizam, e algumas outras categorias depois foram abraçando, categorias do próprio movimento foram abraçando essa ideia, e que ela acabou se tornando espontânea, tendo em vista a urgência de dialogar sobre isso e também a profundidade de que um preço de um combustível resulta na elevação de preço de outros setores, de alimentos, passagem de ônibus, gás, enfim. Tudo isso. Uma questão que eu acho que a gente devia discutir, assim, quais são as principais bandeiras? Então, a gente não está falando apenas e tão somente da questão do diesel, a gente não está falando apenas e tão somente da questão da gasolina, a gente está falando também de uma outra forma de questões complexas, como a privatização, como de que forma que esses bens de consumo, eles são valorizados, são colocados valores na nossa vida. A gente está falando, sobretudo, de ideias que existem dentro de um país. E é óbvio que determinadas ideias, como a gente está vendo, sobretudo nos últimos 2 anos, elas prejudicam mais ou menos, e nesse momento muito mais, o povo trabalhador, né? Que, além de tudo, é para quem esse programa é dedicado. É o povo, é o grupo que mais sofre. Tanto é que não foi à toa que no último período, mais de 1 milhão de famílias passaram a voltar a cozinhar com lenha e carvão. Significa que o preço do gás está alto, então tem uma dificuldade de se comprar o gás. Isso é reflexo de tudo isso que a gente está falando. As principais bandeiras do movimento é reduzir, tratar a zero impostos como PIS e COFINS do combustível, do diesel, no caso, né, que também ele é muito utilizado em caminhão. E também o que a gente andou lendo no dia de hoje e ontem, que esse movimento pretende conversar com o governo que seja modificada, pelo menos assim de maneira trimestral,
a orientação de ajustes do preço do combustível, justamente por isso que a gente estava falando antes. Como é que pode uma pessoa, um caminhoneiro, que vai fazer a frete de qualquer tipo de produto, seja até um combustível para levar para um posto ou então de alimento, como é que ele vai sair de um posto, de um local, sabendo que o preço está uma coisa do combustível que ele vai ter que pagar ali, né, para ir para outro lugar, custo que ele vai ter, e no outro dia pode estar um preço totalmente diferente. Então, às vezes o cara está trocando dinheiro. Então, também é olhar para essa pessoa como uma pessoa trabalhadora, né? E aí, ao olhar para hoje o caminhoneiro que está fazendo greve como um trabalhador, a gente precisa pensar em outras questões. Não dá para poder reclamar que o ônibus está mais lotado? Sim, ou então que está com fila no posto. Ou que está com fila no posto. É necessário aquilo que a gente estava falando, ter um grau de solidariedade. Tudo bem, a solidariedade ela vai ser desenvolvida depois que se cria a conscientização. Em um momento em que a gente tem várias ferramentas, essa é uma delas, redes sociais, por exemplo, para conscientizar o povo, eu acho que isso é possível, conscientizar a população do porquê que esse tipo de greve, esse acontecimento ocorre. Dessa conscientização, criar essa noção de solidariedade. Saber que, na realidade, a gente realmente precisa criar um diálogo, e a greve é mecanismo de diálogo, a gente chegou até a falar disso em outro momento, né? A greve é um mecanismo de diálogo, porque ela está empurrando, ela está buscando criar um acordo com outro ente, no caso um patrão, ou então o Estado, que é um órgão regulador da vida de cada cidadão, e fazer com que o povo, o trabalhador também, de outra categoria, mas seja solidário. A esse momento, lembrando que aí os reflexos desse aumento, ele de maneira direta e um pouco mais rápido, então um pouco mais tardia, vai atingir a vida de cada um. Então a solidariedade ela é a palavra fundamental para a gente conseguir entender isso. Nesse momento que a gente percebe que existem também questões abusivas a respeito da causa, ou seja, a gente está vivendo um momento em que os caminhoneiros estão parados. Ótimo, são os caminhoneiros que levam o combustível para os postos, para a empresa de ônibus, e aí você tem todos os reflexos disso. Junto com todos os reflexos, a gente está falando que os caminhoneiros não estão trabalhando, não estão levando produtos de consumo direto, comida lá do produtor até o mercado. Consequentemente, a gente não consegue adquirir o que deveria ser. Se você não tem estocado na sua casa, você vai pagar muito mais caro. É horrível, eu virei esposa, dona de casa, mãe, descobri que a batata aumentou 300%. Tomate, a caixa de tomate também, em alguns lugares, ela já aumentou. Assim, nesse nível de percentual, o que pensar, que instrução dá tanto para o empresário que está fazendo isso nesse momento, mas principalmente para o trabalhador que está vendo isso? O que fazer para não ficar aborrecido porque aumentou e achar que a culpa é do caminhoneiro? Do lado do empresário, acho que a gente tem que tocar no ponto de vista ético, né? O quão que a gente vai elevar um preço, vai estar... Você é empresário, você está elevando o preço de um produto, você vai se dar bem. E a outra parcela da população, que é a população trabalhadora, né, uma população que não tem poder aquisitivo, não controla aquele meio de produção de uma maneira tão grandiosa. De uma maneira tão grandiosa, não controla definitivamente o meio de produção, por isso que é trabalhador, né? E ela tem mecanismos hoje na nossa sociedade, como o caso do PROCON, acionar o PROCON em algumas situações em que pode observar cobranças abusivas, principalmente se isso se dá, né, na última etapa, onde o trabalhador ele vai comprar aquela substância, e ficar bastante ligado, porque a gente sabe que isso ocorre quando tem enchente, né? Sim, a gente, as pessoas infelizmente, colocam água... galão de água R$40. É isso aí. Né? Eu me lembro tirar em proveito 2011, da calamidade e da fragilidade do povo. Eu me lembro em 2011 da água da vela. Eu me lembro do galão de água. Eu me lembro que eu vi um galão de água custando R$40. E aí é isso, é questão ética mesmo. Como é que você quer, você fica com a sua consciência tranquila, tirando proveito de um grupo que está em fragilidade? E aí também tem a questão de lembrar-se quem foram esses, Sim, né? lembrar. Você, trabalhador, é consumidor cotidianamente. Se você percebe quem foi que abusou nesse momento do preço da batata, do tomate, não sei o quê, é o momento de você parar de consumir com esse fornecedor, entendendo que ele está prejudicando porque ele não tem o mínimo de ética, não é isso? E lembrar que o cidadão ele tem mecanismos legais de acionar os poderes da nossa sociedade para fazer essa reivindicação quando está havendo, no caso o PROCON, é uma dessas ferramentas,
quando ele está vendo que está sendo cobrado algum preço abusivo. Maravilha. A gente está chegando no final, últimos segundos do programa. O lugar do povo é na rua? O lugar do povo é em todos os lugares, principalmente na rua, para ele reivindicar seus direitos, lembrar dessa noção de solidariedade que ele deve ter. E principalmente, Carla, o povo ele tem um poder muito grande nas mãos. Nos últimos 3, 4 dias o Brasil parou. Imagina quando a população total tiver essa noção do que pode fazer, da onde que ela quer chegar. Mas primeiro ela tem que saber onde que ela quer chegar. Onde a gente quer chegar. Então, acho que no programa de hoje fica 2 questões muito relevantes. A questão da solidariedade entre todos nós trabalhadores. É importante perceber essa greve como também nossa. E onde é que a gente quer chegar? Pensa nisso, fala com a gente através das nossas mídias sociais aqui da Rede Petrópolis de Televisão. Esse programa está sendo veiculado lá também. Através do nosso WhatsApp, que sempre passa por aqui. Vai ser um prazer ouvir sua voz. Um beijo grande, a gente volta no próximo programa. Obrigada, Stifler, mais uma vez. Também. Até lá, tchau, tchau. Só estourei um cadinho.